vamos abrir aí nossas Bíblias em Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Marcos 8, verso 27, e nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo 9. Marcos capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho lhes perguntou: Que dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder, o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e eterno, te damos graças e louvores por sua misericórdia, sua graça, seu cuidado sobre nós. Mais uma vez aqui estamos, ó Senhor, para buscar, ó Deus, sabedoria que se encontra na tua santa palavra. Palavra esta, ó Deus, que nos ensina a mim que prego e aqueles que ouvem também. O Senhor, ó Deus, mais uma vez possa falar em nossos corações, chegar, ó Deus, ao âmago das questões que vivemos e precisamos. Que o Espírito, ó Deus, possa agir em nós, convencendo-nos, ó Deus, dos nossos pecados, nos convencendo do nosso estado perante o Senhor, quebrantando-nos, ó Deus, nos edificando para a glória do Teu nome, para a honra e louvor do Teu santo nome. Abençoa, Deus, também os ouvintes, nossos ouvintes virtuais, aqueles aos quais a mensagem chega por meio da internet. Que o Senhor abençoe a essas vidas também, que essa palavra fale aos seus corações também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados e queridos irmãos, nós já temos falado até aqui
por meio de tantos milagres, de tantas interações do Senhor Jesus com as multidões, com os fariseus, os mestres da lei daquele tempo, com os discípulos, como Jesus se manifesta e mostra quem Ele é. Os milagres de Jesus, os seus sinais, mostram, têm por intenção mostrar aos discípulos, ensiná-los quem Ele era e também ser usados para convencer os leitores do Evangelho de Marcos a respeito de quem é Jesus. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, nós veremos que esse Evangelho começa falando a respeito de Jesus, o Cristo, chama Jesus de Cristo, ungido de Deus. E essa será dos termos utilizados para se referir ao Senhor, que será mencionado aqui mais uma vez. Nós temos aqui diante de nós, na verdade, um texto de transição. A partir deste momento, o Evangelho de Marcos não mostrará tanto mais milagres do Senhor Jesus, interações com as multidões ou com os fariseus e saduceus, mas sim com os discípulos, e apresentará não mais Jesus como aquele que manifesta todo o seu poder e glória, mas como aquele servo sofredor, aquele que alcança o domínio do seu reino por intermédio da sua humilhação. E nesse trecho em específico, meus irmãos, nós começamos a ver a realidade da relação do mestre e dos discípulos. Nós começamos a ver os ensinamentos de Jesus para o seu círculo mais íntimo daqueles que o seguiam. E nós aprendemos, meus irmãos, sobre ser discípulo aqui, nesse trecho das Escrituras, por meio de 3 perguntas muito importantes a respeito do Senhor Jesus e da natureza do discipulado. Nós vemos aqui, meus irmãos, quem é Jesus? Para onde Ele está indo? E qual é o custo de acompanhá-lo, de segui-lo? Vejamos, portanto, meus irmãos, quem é Jesus? O versículo 27, Jesus está no caminho, diz o texto. Eles partem para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, Jesus pergunta: que dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que as opiniões a respeito de Jesus eram diversas, muitas. Jesus, de fato, alcançava as multidões. Jesus mexia com o emocional e com a mente do povo. E isso fazia com que inúmeras teorias surgiam sobre ele, algumas até mesmo absurdas. Por exemplo, algumas pessoas diziam que Jesus era João Batista, mas os ministérios de Jesus e João Batista são bem diferentes. João Batista, por exemplo, nunca fez milagre, mas Jesus fazia milagres. O ministério de João Batista tinha uma característica diferente do ministério de Jesus, mas ainda assim as pessoas, algumas diziam que ele era João Batista ressuscitado. Outros diziam que ele era Elias, ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, nesse momento, nós temos a célebre expressão de Pedro. Responde Pedro, que lhe diz: tu és o Cristo. No versículo 30 diz: advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então nós podemos nos questionar aqui, olha, mas por que, se Pedro finalmente, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, consegue então entender quem é Jesus? Por que Jesus pede agora que essa verdade seja ocultada?
Se nós lembrarmos dos versículos anteriores a esse versículo 27, principalmente os versículos 14 a 21, nós vimos quando Jesus partem no barco com Jesus, e Jesus fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles falam assim, olha, será que porque nós não trouxemos pão? E aí Jesus vai falar, olha, quantos pães eu multipliquei? Quantos peixes eu multipliquei? Vocês ainda têm o coração de vocês endurecido? Eu preguei isso aqui para os irmãos. E nós vimos aqui que era a dureza de coração dos discípulos que os impedia de entender quem era Jesus. Mas agora, pela primeira vez, Pedro entende. Pedro diz, olha assim, os outros dizem isso, mas o Senhor é o Cristo. E o que era o Cristo? Cristo é uma das formas, né? Da outra forma hebraica, né? Cristo é uma forma grega, de se referir ao Messias. Se referia ao ungido, o escolhido. Se referia àquele que era o cumpridor das promessas bíblicas, as promessas de Isaías, e de tantos outros profetas maiores e menores, a respeito daquele que viria para salvar o povo de Deus, o filho de Davi. Só que a grande questão é que os judeus da época de Jesus e os próprios discípulos, eles entendiam que esse Messias, ele era outra pessoa, não era uma pessoa como Jesus. Que esse Cristo, ele era um rei humano, deveria ser um homem que traria o retorno do reino a Israel. Esse homem deveria vir com poder e destruir o Império Romano. E por isso Jesus diz, olha, não digam aos outros que vocês sabem que eu sou Cristo. Porque Jesus não queria ser glorificado, não queria ser reconhecido. E nós vemos as aparentes incoerências do reino de Deus, da pessoa de Cristo. Jesus não quer ser conhecido. Ao menos ele não quer ser conhecido como as pessoas imaginam a ele, pensam sobre ele. E meus irmãos, ainda hoje, o mundo tem muitas opiniões sobre Jesus. Você conversar com as pessoas que têm algum entendimento sobre o cristianismo, ou aquelas que têm muito pouco, elas vão dizer assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Ou para mim, Jesus é uma pessoa muito importante, é um homem muito bom. Jesus foi um grande filósofo, ou Jesus foi um grande homem que pregou a mensagem do amor. E assim as pessoas têm as suas opiniões a respeito de Jesus. Mas a verdade, meus irmãos, é que pouco importa o que o mundo pensa sobre Jesus. O que importa é que aqueles que dizem que seguem a Jesus saibam dizer verdadeiramente quem ele é. E meus irmãos, nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem dizer quem é Jesus. Não sabem entender a diferença que há entre a pessoa do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Se você pedir que essa pessoa explique a doutrina da Trindade, por exemplo, ela não vai conseguir explicar. Ou irá se confundir e até ensinar alguma heresia. Por isso, meus irmãos, é importante que nós estudemos. O tempo que nós investimos, o tempo que nós gastamos com as crianças, como nós mostramos aqui com o Miguel, é importante, conhecimento é importante, porque conhecimento é o caminho. Mas outra coisa mais importante ainda do conhecimento nós vemos ao longo desse texto. Porque só o conhecimento, meus irmãos, não salva. Muita gente pensa que está salva pelo conhecimento. Muita gente pensa que está salva por simplesmente saber. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas 22, 31, o próprio Senhor Jesus dizendo para Pedro, olha, disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Isso aqui Jesus diz para Pedro. Logo após que Pedro diz essa confissão, tu és o Cristo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres,
fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro não era convertido, irmãos. E às vezes nós pensamos que pessoas que têm muito tempo de cristãs, de evangélicas, de membros de igreja, também são cristãs, são convertidas. E às vezes nós mesmos, pensamos que somos convertidos erradamente. Porque há elementos da nossa vida que precisam ser convertidos. Ou às vezes é necessária uma conversão completa. Porque não é o nosso muito conhecimento, a nossa grande tradição que nos faz salvos. Mas sim que demos fruto correspondente à confissão que damos. Pedro era corajoso com as palavras. Ele diz assim: Senhor, eu estou pronto a ser preso, e até mesmo ser morto com o Senhor. Mas Jesus sabia: Pedro, você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Você vai me negar, Pedro. E diz o Evangelho de João que quando Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, Pedro está acompanhando Jesus, ele está na fogueira se aquentando, Jesus olha para ele de volta. E Pedro já sabe o que Jesus está pensando. Jesus está querendo dizer: olha, lembra, Pedro? Olha aí, eu não falei com você que você me negaria? Nós temos que ser cuidadosos, irmãos. O crente que nunca duvidou da sua salvação é um crente que corre risco, talvez, de passar a eternidade no inferno. Porque o crente que nunca duvidou da sua salvação, ou é um crente muito arrogante, ou é um crente muito desinteressado pelas coisas espirituais. Já viu aquele tipo de pessoa? Que algumas pessoas dizem: é o crente 3 S's. Salvo, seguro e sossegado. Mentira. Perdido, seguro e sossegado. Pode tá seguro e sossegado, mas está enganosamente. Todo crente, meus irmãos, precisa um pouco tremer na base. Todo crente precisa lembrar que a sua natureza é pecaminosa. Todo crente precisa lembrar que se ele é salvo pela graça de Cristo. Eu não estou aqui pregando contra a segurança eterna dos crentes. Pelo contrário, eu creio firmemente que os salvos são salvos para sempre. Mas não é porque, uma vez salvos, estamos salvos para sempre, que devemos viver uma vida sem nenhum tipo de baixa. Porque pecamos, porque erramos. E se ao pecarmos, se ao errarmos, em nós não pesa a consciência, é porque talvez não sejamos salvos. Se somos confrontados em nossos pecados e não aceitamos a confrontação, somos arrogantes, talvez ainda não nos convertemos. Talvez nós sabemos, mas ainda não somos do Senhor. E quem diz isso é a Bíblia. Aqueles homens, meus irmãos, aqueles 12 homens, andaram com Jesus por 3 anos. Eles viram Jesus ressuscitar, alguns deles viram Jesus ressuscitar uma menina. Todos eles viram ele ressuscitar um homem que estava há 3 dias na sepultura. Eles viram olhos que não enxergavam, sem luz enxergarem. Eles viram surdos ouvirem uma voz que nunca ouviram. Mas ainda assim, eles não eram convertidos. E Jesus diz que ora para que fortaleça a fé deles, para que Satanás não os peneire como trigo. Isso nos ensina muito sobre o discipulado. Às vezes nós pensamos que evangelizar é somente falar uma vez de Jesus para uma pessoa e nunca mais falar.
fazer um discípulo é uma tarefa árdua, meus irmãos, que muitas vezes leva tempo. E às vezes nós mesmos que estamos dentro do contexto cristão, da igreja, ainda estamos passando pelo discipulado e ainda não nos convertemos. Quantas pessoas que passaram anos na igreja, depois de tanto tempo, viraram para o pastor: pastor, hoje eu entendi o que o senhor sempre quis dizer. Cada um tem o seu tempo. Cada um é diferente do outro e cada um Deus age de uma maneira especial. Portanto, meus irmãos, não basta só saber para ser um discípulo de Jesus. É necessário saber para onde ele está indo. Versículo 31. E então começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Olha só, Jesus não usa para si o termo Cristo. Ele não repreende a Pedro porque ele chama de Cristo. Pelo contrário, nos outros evangelhos nós sabemos que Jesus diz, olha, que Pedro respondeu bem, essa era a resposta certa. Mas Jesus não usava o título de Cristo. Ele usava frequentemente o termo Filho do Homem, que é um termo que vem lá de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e verso 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus era rei. Jesus sabia que reinaria, mas Jesus não queria que fosse reconhecido como um rei do mundo, porque o seu reino é eterno. E Jesus usava o termo Filho do Homem para se referir à sua humanidade, porque ele veio para sofrer. Ele diz, olha, eu vim para sofrer, para ser rejeitado pelos anciãos. Quem eram os anciãos? Eram as pessoas mais velhas, os representantes, as pessoas mais renomadas entre o povo judeu, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas. Ele está falando aqui do Sinédrio. Para irmãos terem ideia, o Sinédrio é como se fosse o nosso STF. É o tribunal, o Supremo Tribunal de Julgamento Civil e Religioso dos judeus. Era o Sinédrio. E Jesus está dizendo, olha, eu serei rejeitado, negado, eu sofrerei e morrerei, serei morto pelos principais dos líderes de vocês. E diz o versículo 32 que isso ele lhes expunha claramente. A primeira vez começa a aparecer essa expressão, porque Jesus sempre usava parábolas. Agora ele vai expressar claramente as suas intenções. Mas Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo. Olha só essa figura. Pedro chama Jesus no canto, começa a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás. Ele disse, vá para trás, Satanás. Recua, Satanás. Porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa expressão aqui, arreda, Satanás, até produziu uma fórmula medieval de expulsão de demônios, né? De exorcismo, né? Que é a chamada oração de São Bento de Dulce, que não já deve ter ouvido falar como vade retro Satanás, arreda-te, Satanás. Mas o que Jesus está fazendo não é chamar Pedro de Satanás, mas dizer aqui, está expondo que o mesmo Pedro, olha só, que interessante, veja como Pedro não era convertido. Agora há pouco ele havia confessado que Jesus era o Cristo,
Mas agora, parece que é cara e coroa. Num momento ele chama Jesus de Cristo, no outro momento ele quer impedir a obra de Cristo. Porque ele não consegue entender a missão de Jesus. E ele deixa-se influenciar pelo diabo e diz aquilo que não era para ser dito. Nós vemos nesse texto, meus irmãos, que Jesus veio para sofrer, para morrer, para entregar a sua vida e ressuscitar. Ele veio sabendo disso, ele se humilhou. E quando nós fechamos, meus irmãos, o nosso coração para as verdades de Deus, o que acontece é que a nossa mente se abre para as influências de Satanás. E quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de confiar nas promessas de Deus? Quantas vezes nós deixamos de crer na verdade do Evangelho para sermos influenciados pelas ideologias do mundo? Viver o Evangelho, meus irmãos, nós vamos ver aqui mais à frente uma tarefa de autonegar-se. E assim como Pedro, meus irmãos, todos nós somos um pouco lentos em entender e praticar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, o processo de crescimento cristão é um processo lento. Nós estamos crescendo a vida toda e não existe cristão perfeito. O único cristão perfeito que existe já morreu. Enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos ser confrontados pela palavra de Cristo. Nós não precisamos ensinar a Jesus, assim como Pedro, ele achava que tinha que ensinar o Senhor. Alguns crentes pensam que eles têm que reescrever a Bíblia, reinterpretá-la, botar palavras na boca de Deus. E a terceira pergunta, meus irmãos, a respeito do discipulado, é qual é o custo de seguir a esse Jesus? O versículo 34 nos diz o seguinte: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes, veja bem que agora Jesus não se volta mais somente para os discípulos, ele se volta para a multidão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Até agora Jesus fala com os discípulos, agora ele fala para a multidão, porque qualquer um que quiser seguir a Jesus, precisa estar disposto, meus irmãos, em primeiro lugar, a negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo, meus irmãos, é o ato de nós pararmos de pensar nos nossos próprios confortos e interesses. Não é possível seguir a Jesus sem praticar a autonegação. Porque seguir a Jesus é seguir alguém que deu o exemplo máximo de sofrimento. E meus irmãos, tem tantos crentes que estão sendo tão ludibriados pelo inimigo nos nossos tempos. E não existe maior maldição para a igreja cristã do que a prosperidade de uma nação. Porque os crentes começam a esquecer-se da sua missão. Esquecer-se que o chamado deles não é para viver os confortos dessa vida, mas sim para sofrer em nome de Cristo. E para isso é necessário negar a si mesmo. Eu não estou pensando em mim mesmo. Para ser um cristão, eu penso na cruz de Cristo. E aqui há um termo aqui muito mal utilizado, que é tomar a cruz. E tem sido traduzido no nosso tempo como sofrimentos genéricos. Você tem que tomar a sua cruz. Meus irmãos, quando Jesus falou sobre tomar a cruz, ele não estava falando da dificuldade que você vive no seu dia a dia, não. O que era a cruz de Jesus? O que foi a cruz que Jesus tomou? Foi aquele tronco pesadíssimo que ele carregou e que no fim o crucificaria. Jesus está dizendo que o custo de segui-lo pode ser o custo da morte. E por isso, meus irmãos, eu tenho já dito e repito, que crente não pode viver com medo da morte.
Porque crente é alguém que precisa estar disposto a entregar a sua vida, se necessário, pelo Evangelho. E é dito isso com claras palavras no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder, com poder, o reino de Deus. Um cristão, meus irmãos, um discípulo de Cristo, é alguém que está disposto não apenas para viver por Cristo, mas para morrer por Cristo. Eu me lembro de Paulo, quando diz, olha, eu estou dividido, porque se vivo, vivo para Cristo. Se eu morrer, estarei com o Senhor. Meus irmãos, até o apóstolo Paulo estava dividido entre viver e morrer. Porque para um cristão, vida ou morte não faz diferença. Porque se ele vive para o Senhor. E se ele morre para o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós não andamos agarrados nessa vida como se ela fosse tudo que nós temos. Porque o Evangelho, ele vale muito mais do que essa vida. Olhando para a história, meus irmãos, nós lembramos de alguns missionários que entregaram sua vida pelo Senhor. A história nos diz de homens e mulheres, queridos irmãos, muitos deles jovens, que viveram por seus 20 e poucos anos. Os irmãos estudarem a história, tem um livro chamado Heróis da Fé, publicado pela CPAD, muito bom. Vai contar ali a história de homens que viveram pouco, mas que se gastaram para o Senhor. Em 1956, pouco antes de morrer, num esforço de evangelizar os índios Aucas no Equador, o missionário Jim Elliot disse o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não sei se os irmãos conseguiram pegar a essência da frase. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter. O que você não pode manter? A sua vida. A sua vida não é sua. Você parou para pensar nisso? Você veio ao mundo e você não pediu para nascer? E que um dia você vai desse mundo e não adianta você pedir para morrer, que você vai quando Deus quiser te chamar? Mas tem algumas pessoas que estão tão preocupadas com essa vida e preservá-la, que parece que estão num esforço incomensurável para protegê-la, para livrá-la da morte. Meus irmãos, nós não conseguimos controlar as próprias batidas do coração. Você não consegue parar de respirar por conta própria. Se você parar de respirar muito tempo, o seu próprio organismo vai te forçar a respirar mais. Você tem mecanismos dentro do seu organismo que funcionam automaticamente, você não tem nem ideia de como que eles funcionam. E como que você pode ainda pensar que é o seu esforço que mantém você de pé? Obviamente, meus irmãos, isso não é um convite a pular da ponte. Não é um convite ao suicídio, óbvio que não. Mas um convite à coragem para servir ao Senhor. Um convite à moderação, à confiança naquele que detém o poder sobre as nossas vidas.
O coronavírus, meus irmãos, está matando muita gente. Mas com certeza está matando mais gente no seu coração do que na sua carne. Muitos estão morrendo sem salvação. E muitos estão vivendo como mortos. Do que adianta viver se vivemos como mortos? E se vivemos, meus irmãos, devemos viver para o Senhor. Tem algumas pessoas que dizem assim, até crentes eu já ouvi dizer assim: olha, nós temos que aproveitar bem essa vida, porque essa vida é curta. Realmente, essa vida é curta. Mas dependendo do conceito que você tem de aproveitar essa vida, você não está aproveitando ela, você está jogando ela fora. Se você não está fazendo o que Jesus disse, que é ajuntar tesouros no céu, você está jogando a sua vida fora. Se você não está disposto a abrir mão dos seus confortos e de todo o seu egoísmo em favor de Jesus, da sua obra, você não está aproveitando essa vida. Você está jogando sua vida fora. Mas talvez algumas pessoas já não tenham mais esperança do céu. Talvez por isso elas só vivam essa vida. Mas não deveria ser assim. Pois as consequências da negação do Evangelho, meus irmãos, são eternas. O preço é muito alto a se pagar, conforme Jesus disse. Diz no capítulo 7 de Mateus, no verso 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O céu será lugar de muitas surpresas, meus irmãos. Muitos do que nós conhecemos e pensamos que estaria na glória, não estarão lá. Muitos serão surpreendidos e terão as portas dos céus fechadas diante dos seus rostos. Pois o próprio Senhor Jesus disse que muitos serão rejeitados, porque não conhecerão o Senhor, e Deus não os conhece. E nós temos diante de nós, meus irmãos, uma verdade muito séria, que não basta apenas conhecer, mas devemos estar dispostos a negar a nós mesmos, a seguir a Jesus e pagarmos o preço do Evangelho. Pagarmos o preço que Jesus diz para nós, porque o Evangelho vale muito mais do que a nossa própria vida. Amém. Vamos louvar ao Senhor.